Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual vai ser o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Mas esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre radiação adaptativa e convergência evolutiva, certo? E isso daí só vai incrementar um pouco mais o que a gente já havia discutido em aulas anteriores sobre evolução e sobre especiação, que é o processo de formação de novas espécies, certo? Então, quando a gente fala de especiação, surgem esses dois conceitos que são importantes e que a gente precisa entender, né? Que são esses que a gente vai falar hoje, tanto a irradiação adaptativa e a convergência evolutiva. Então, vocês provavelmente já devem lembrar lá dos tipos de especiação, né? Especiação alopátrica, paraprática, simpátrica, certo? Onde a gente estudou e viu as diferenças de cada uma lá nos vídeos anteriores, tá bom? Quando a gente fala de irradiação e convergência adaptativa, eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção a essa imagem que está aqui nesse primeiro slide, nessa primeira apresentação. Por quê? Olha só, quando a gente fala de irradiação e de convergência, vocês têm que entender que, primeiro, são coisas diferentes, como vocês podem ver aí no sinal, certo? Ah, Felipe, por que tem tantos animais em um quadrado e no outro tem um menos, e principalmente animais mais aquáticos? Porque, gente, quando a gente fala, olha lá, de irradiação adaptativa, certo? Ela é um processo evolutivo que ocorre quando um grupo ancestral ou organismos ancestrais colonizam diferentes ambientes e podem originar outras espécies. Como assim? Lembram lá quando a gente falou da árvore evolutiva, né? Quando a gente falou lá da origem do homem, né? Que não é que o homem vem do macaco, mas eles possuem a mesma linha evolutiva, divergindo em alguns pontos. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer aqui na irradiação adaptativa. Imagina um ancestral em comum, como por exemplo o mamífero ancestral, né? Hoje a gente sabe que nós temos mamíferos que nadam, mamíferos que caminham, mamíferos que voam. Então nós temos uma infinidade de diferenças, né, entre as formas de vida, de locomoção, de diferentes tipos de mamíferos, certo? Então, como é que explica isso? Como é que isso é explicado? Através da irradiação adaptativa, certo? Que é a teoria que diz o quê? Imagina que eu tinha lá aquele ancestral em comum, aquele mamífero ancestral, aquele primeiro mamífero ancestral, e com o tempo, algumas populações desse mamífero ancestral foram povoando diferentes tipos de ambientes. Claro, se eles povoam diferentes tipos de ambientes, né, eles vão sofrer diferentes pressões desses ambientes, vão sofrer diferentes seleções naturais, né? Essa seleção natural vai ser diferente para cada tipo de ambiente que esse organismo está vivendo, está convivendo. Por exemplo, lá o mamífero ancestral das baleias, ele era terrestre, né? Mas começou a povoar ambientes aquáticos. Então, essa seleção natural, essas mudanças genéticas acabaram que, vamos dizer assim, adaptarem, por selecionar as características que fossem necessárias para que ele sobrevivesse no ambiente aquático, certo? Bem assim os morcegos, bem assim os quadrúpedes, os bípedes, né? Então, cada um vai possuir uma característica que seja boa, né? Que seja, como é que eu posso explicar? Adaptativa, que seja... Me fugiu a palavra, mas eu acredito que vocês tenham entendido, certo? Vai ser uma característica que seja necessária, essa é a palavra, né, para que ele sobreviva naquele ambiente, né, naquelas pressões ambientais que ele vai sofrer através da seleção natural, né, que vai servir para selecionar as características necessárias para aqueles diferentes tipos de ambiente, tá bom? Então, é como vem aqui, ó, ao colonizar novos ambientes, cada grupo fica submetido a diferentes condições ambientais. Assim, possibilita o surgimento de uma grande variedade de formas de vida. A seleção natural permite a sobrevivência dos mais adaptados. Então é isso. Aqueles que vão sofrendo essa seleção natural, né, e que não vão se adaptando, não vão possuindo as características necessárias para sobreviver em determinados ambientes, eles morrem e não levam descendentes para frente, certo? O que sobrevivem as características que são boas para aquele tipo de ambiente, né, que são adaptáveis àquele tipo de ambiente, são que vão gerar descendentes e, consequentemente, terminar por colonizar aquele ambiente ali, aquela determinada área, certo? Outra coisa,
Além disso, o isolamento geográfico entre esses grupos ancestrais, ele permite a especiação, como a gente viu lá na especiação alopátrica, certo? Então, por favor, não esqueçam disso. Então, em resumo, irradiação adaptativa corresponde ao surgimento de novas espécies em diferentes tipos de ambiente a partir de um ancestral em comum e devido às pressões ambientais sofridas que vão influenciar na seleção natural de cada organismo em cada ambiente. Tá bom? Perfeito. Isso daqui eu já falei com vocês, né, que é a irradiação dos diferentes tipos de mamífero, né, que possuíam um ancestral em comum, né, e que depois foram se adaptando a diferentes tipos de ambiente, certo? Aí vamos lá para aquele terceiro ponto, né? Isso daí, ó, vai entrar lá na parte de homologia e analogia que a gente vai falar aqui no finalzinho da apresentação, certo? Então, com base nessa irradiação adaptativa, os mamíferos, eles são estudados através dessas estruturas homólogas, certo? São estruturas homólogas, né? Por exemplo, os membros superiores do homem, né? Braços, a pata do cavalo, a nadadeira da baleia, a asa do morcego, são estruturas que, apesar de possuírem funções diferentes, né? Apresentam a mesma origem embrionária. Tudo bem? A isso nos leva à disputa entre radiação e convergência. Eu acredito que vocês já tenham estudado isso em física, né? Já tenham ouvido falar em raios convergentes, raios de luz convergentes. Raios de luz convergentes são aqueles que se encontram em um determinado ponto, certo? Então, a convergência evolutiva, ela, resumidamente, pode ser o quê? A adaptação de diferentes tipos de organismos ao mesmo ambiente, a uma mesma condição daquele ambiente. Por exemplo, para quem lembra da primeira imagem que eu mostrei lá, você tinha um golfinho, você tinha um tubarão, você tinha um peixe, certo? Então, eles possuem estruturas, eles possuem formas de corpos hidrodinâmicas e estruturas responsáveis para facilitar a sobrevivência deles no ambiente aquático. Só que eles não são o mesmo tipo de organismo, certo? A baleia é mamífero, o golfinho é mamífero, mas o tubarão é peixe, né? Se a gente voltar alguns milhões de anos atrás, nós temos o iquitiosauro, que é um réptil, que é extinto, certo? Mas eles possuíam estruturas parecidas para funções parecidas, certo? Que era o quê? A natação, a vida, a sobrevivência no ambiente aquático. E isso nos leva às estruturas análogas, certo? Essa convergência, ela origina a analogia. O que é analogia? São estruturas com a mesma função, mas que possuem origem embrionária diferente, certo? Ou seja, no caso dos peixes, a nadadeira lá do tubarão é diferente da nadadeira do golfinho e diferente da nadadeira da baleia. Apesar de terem a mesma função, como o tubarão é peixe e o golfinho e a baleia são mamíferos, a origem embrionária dessas estruturas é diferente, mas a função é a mesma. Outro exemplo, né, um pouco mais distante, é a asa da mosca, certo? Para a asa de um morcego, por exemplo, para a asa de uma ave. São estruturas que têm origem embrionária diferente, mas possuem a mesma função, que é o voo. Tudo bem? Tá dando para entender isso aí? Então é isso aqui, ó. Volto novamente naquela imagem. Então, na imagem aqui do lado esquerdo, vocês têm um mamífero ancestral, né, que através da irradiação adaptativa começou a colonizar diferentes ambientes e deu origem aos diversos mamíferos que a gente conhece hoje. Tudo bem? Então você tem ali macaco, você tem coelho, você tem mamífero voador, mamíferos aquáticos, estruturas diferentes, né? Dependendo da pressão ambiental que cada animal desse vai sofrer com o passar dos milhares e milhões de anos. Já no lado direito, vocês têm ali, ó, a irradiação adaptativa referente a órgãos homólogos, lembra? Homo, igual, certo? A mesma origem. Então, ó, se vocês prestarem atenção ali na pata do cavalo, no braço do homem, na nadadeira do golfinho e a nadadeira de uma ave qualquer, as estruturas, elas são parecidas, né? Se você vê o conjunto de ossos, eles estão ali. Né? Aqueles mesmos ossos se encontram presentes, porém, eles estão reduzidos e adaptados ao modo de vida daquele animal, certo? Diferente dos órgãos análogos. Eles têm origens diferentes, origens embrionárias diferentes, mas possuem funções iguais. Aí vocês têm ali o exemplo do golfinho, o ictiosauro, que é um réptil extinto, certo? Que era aquático, e você tem o tubarão, que é peixe. Então, se vocês verem o formato do corpo, as nadadeiras são bem parecidas, certo? Por quê? Porque a função é a mesma, é nadar, é orientar
o organismo ali dentro d'água, né? Com a proteção, uma melhora na hidrodinâmica, na locomoção debaixo d'água desses animais. Porém, são estruturas que possuem uma origem diferente. Tá bom, gente? Então, essa foi a aula de hoje, esse foi o vídeo de hoje, certo? A respeito de radiação adaptativa e convergência adaptativa, órgãos homólogos e análogos. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato tanto comigo quanto com o professor Adalberto através do WhatsApp, que a gente vai estar a postos para poder ajudar vocês com as dúvidas, tá bom? E lembrando, os exercícios para exercitar isso daí, certo? Para treinar esses novos assuntos, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.